europeias. Para isso vamos em direto para a GoBulling, onde está Alexandra Ferreira, que vai então traçar o que foi este dia nos principais mercados em Lisboa e também na Europa. Alexandra, boa tarde. O PSI 20, que hoje encerrou a cair mais de 3%, olhando para os títulos que mais caíram hoje na praça portuguesa, a Galp Energia a cair mais de 6% naquela que se pode dizer que é uma segunda-feira negra nos mercados, não só em Portugal, mas também na Europa e nos Estados Unidos. O início do dia foi um dia de alguma tranquilidade, os mercados até subiram contra todas as expectativas dos cenários que foram traçados ao longo do fim de semana. Logo nas primeiras horas de negociação percebeu-se que este corte de rating por parte da Standard & Poor's assustou os investidores. Estamos na sala de mercados da GoBulling a acompanhar este fecho de mercado em Lisboa e também nas praças europeias. Ninguém melhor que João Queiroz da GoBulling para nos dizer como é que foi este dia. João, foi um dia muito negativo, segunda-feira negra. É verdade. Apesar de o PSI 20, do conjunto dos índices, face às congêneres e do que está a fazer os Estados Unidos, foi o que menos desvalorizou. Também já comporta um desempenho mais negativo que as restantes praças. Neste momento, a maior tónica, a maior desvalorização, tirando a questão do DAX, perdeu quase 5%, é o mercado norte-americano. Sobretudo aqui o peso sentido pelo setor da banca. Temos um Bank of America que desvaloriza quase 15%. Na base disto tudo, o que é que se encontra? A questão da dívida soberana norte-americana. Há aqui um conjunto de situações inerentes a toda, que são ramificações deste downgrade, apesar de ser só um ponto, mas isto tem impacto em termos de percepção de risco, de todo o modelo também de análise daquilo que são ativos com risco, sem risco. Este paradigma também é posto em causa e depois também o facto da Standard & Poor's ter vindo dizer que isto poderá não ser o último corte. Exatamente, poderão existir mais eventos a partir daqui. Portanto, agora estamos expectantes para ver, os investidores estão expectantes para ver qual é o contraponto, mas também mistura-se aqui uma outra situação. Também a própria Europa, relativamente às suas indecisões, se o Fundo de Estabilização vai ter uma dotação de mais fundos ou não. Hoje falava um economista alemão, salvo erro, ou um banqueiro alemão, que dizia que o Fundo de Estabilização deveria ter qualquer coisa como quase 2 mil milhões para poder mostrar mais munição, mais carga e poder acalmar mais alguma incerteza e refletir isso no prémio de risco com que as obrigações estão a transacionar na Europa. João, e olhando para este corte de rating nos Estados Unidos, pode ser também um indicador que outros países que até agora estão com a classificação máxima AAA também podem ver o seu rating reduzido, nomeadamente também alguns países da Europa tidos como baluartes de segurança económica. Isso também acabou por pressionar os índices esta segunda-feira. Poderá haver essa tentativa para se perspectivar ou fazer essa estimativa, mas para já é casuístico. Estamos a ver cada situação, não podemos comparar, por exemplo, um AAA como é a Alemanha com a situação dos Estados Unidos. Agora, provavelmente o que poderemos fazer é algumas contas, como alguns investidores ou estrategas ou analistas vão fazendo, que é verificando se esta situação se arrastar, ou se este quadro se arrastar por mais uns trimestres, qual será o impacto em termos de economia global e como é que algumas economias que ainda mantêm o AAA, como é que isto se poderá observar em termos de evolução e a capacidade depois de pagamento do grau de endividamento que detém neste momento. Os telefones tocaram mais hoje, João? Não só os telefones, mas também atualmente o negócio do mercado de capitais é muito online, principalmente nesta altura. Neste momento do ano, muitas pessoas estão de férias, mas neste momento, se de antes deixava o portátil em casa ou o telemóvel, o smartphone ficava em casa, agora já vai mais para a praia e acompanham mais à distância. Portanto, muitas ordens de venda? Não só. Houve muitos investidores que no início do verão iam mantendo alguma liquidez perante algumas incertezas. Depende. Há aqui um misto de sentimentos, há vários posicionamentos em termos de mercado. No meio desta questão, há investidores que conseguem ganhar dinheiro, porque ou estão, por exemplo, com estratégias curtas ou posições vendidas em termos de índices, como em alguns derivados, a protegerem carteiras, e essas coberturas compensam o resto. A questão das matérias-primas, como o ouro vai bater máximos, novamente vai renovar máximos históricos, e tem sido esse o padrão de algum comportamento, também tem ajudado alguns investidores a manterem um certo posicionamento.
Vai ser uma semana difícil, João, nos mercados, ou a correção pode vir já amanhã, já que a queda hoje foi tão grande? Para já, a maior parte dos investidores, como amanhã temos na nossa agenda a questão do FED, o FED reúne-se amanhã, alguma perspectiva, não é ser anunciado um programa de recompra de obrigações, o QE3, como falámos em algumas sessões anteriores, algumas quintas-feiras anteriores, mas sobretudo ao ver aqui um híbrido de um programa de recompra de obrigações. João, muito obrigada. João Queiroz, da GoBulling, a olhar para o mercado, dia em que o PSI 20 caiu mais de 3%, destaques pela negativa, naturalmente, setor financeiro, e também hoje a Galp Energia perdeu mais de 6% nos Estados Unidos. A sessão continua com quedas superiores a 4%. Neste primeiro dia, depois do corte de rating da Standard & Poor's, um corte de rating que de alguma forma já era esperado, mas que foi considerado prematuro pelas outras agências de rating. Vamos ver como será nos próximos dias, mas para já, ou pelo menos hoje, a palavra de ordem no mercado foi mesmo vender.